Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Curve a sua cabeça e eu ainda vou orar. Nosso grande Deus, nosso eterno Pai, nós te glorificamos, meu Deus. Tu és o nosso Pai, Tu és a nossa fonte de vida, nossa fonte de vida provedora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, erguemos as nossas vozes a Ti. Rogamos que venha nos suprir nesta noite. Fala, Senhor, por meio da Tua palavra. Fala, Senhor, por meio do Teu Espírito. Senhor, usa-me como canal, Senhor, para falar à Tua igreja, dispensar à Tua igreja a Tua vida. Senhor Jesus Cristo, nos abençoa nesta noite. Senhor, tira toda inquietação, toda e qualquer perturbação, toda e qualquer distração, mas somente o Espírito de Deus esteja neste lugar. Senhor, nos suprindo de vida, nos suprindo de graça. Louvado seja o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Que festa maravilhosa. Os santos estão olhando para mim, eu estou olhando para vocês, esperando alguma coisa. Mas o Senhor é quem vai falar. Amém? Não se apresse. Amados santos, eu me sinto aqui com uma responsabilidade muito grande de poder dispensar a palavra do Senhor, aquilo que realmente o Espírito quer falar à sua igreja. E o meu encargo aqui, eu não gostaria de contar muito com o tempo, nem com muitas palavras, mas o meu encargo aqui é que realmente essa palavra venha causar uma reação em nossas vidas. Eu não quero estar falando, mas aqui é a última palavra do alimento diário, e nós vamos entrar no outro alimento diário, e na próxima semana já estamos no próximo alimento diário, e tal, e tal, e tal. Não. O momento é de urgência, o momento é muito sério, né? Os hinos nos falaram muito, falaram de acordo com a vinda do Senhor Jesus, e desde quando nós nascemos em Cristo, o propósito do Senhor, ter colocado em nossos corações, é justamente aguardar a sua vinda. Então, todas as reuniões, todos os momentos que nós nos reunimos, todos os momentos que a igreja se reúne, é com esse propósito. É de aguardar a vinda do Senhor. Esse é o meu encargo, de transmitir para os santos, não é? É uma palavra que vai suprir, uma palavra que vai alertar, uma palavra que venha curar, uma palavra que venha dar visão, que venha dar revelação, né? Essa é a minha preocupação. Eu já compartilhei com os santos uma certa vez que, por que o Senhor orou separadamente ali no Getsema, uma das suas últimas orações. Ele orou separado e ali ele chorou, e ali o encargo era tão grande, que ele sentia sobre ele, o encargo era tão grande que ali ele suou gotas de sangue. Nós já compartilhamos isso aqui uma certa vez, Ele, na verdade, ele sentiu o peso do encargo, que ele iria à cruz com um propósito, para quê? Para que ele morresse na cruz e o seu sangue fosse tão eficaz para nos redimir de todos os nossos pecados. E que essa morte não ficasse somente na morte, mas fosse uma morte, uma ressurreição, para que hoje nós estivesse esse Espírito, que nós hoje desfrutamos, chamado o Espírito prometido a Abraão. O Espírito prometido a cada um de nós. Então, que nós, nesse momento, focamos no Senhor. Se você quiser fechar os seus olhos, você continua com os seus olhos fechados. Não fica olhando muito para mim, não. Continua com os seus olhos fechados. Mas que esteja ligado no Senhor, desfrutando do Senhor. Não é que vocês vão ficar com o olho fechado, não. Eu estou só... Mas eu quero dizer que o encargo pesa sobre mim para me transmitir essa palavra. Transmitir essa palavra tão profunda,
para a igreja do Senhor. Então, meu encargo aqui é que vocês saiam daqui suprido da palavra do Senhor. Que essa palavra realmente cause uma reação em nós. O clamor por aí é justamente esse. Por que o irmão está assim? Por que ele está na horizontal, você devia estar na vertical? Por que ele está sentado? Por que ele está dobrado? Onde está o problema? Onde está a situação? Está na palavra que ele está ouvindo? Na reunião que ele está participando? Ou nele mesmo? Então nós ficamos assim perguntando. O que está acontecendo com a igreja? Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos comer, nos alimentar. Nós estamos aqui no restaurante, nós precisamos comer, é comer. Comer a cada vírgula, a cada palavra, né, a cada gesto, a cada compartilhar, é comer. Nós estamos aqui para comer, porque nós temos uma longa caminhada. E nessa caminhada é uma caminhada árdua, vamos gastar muita energia. Então nós precisamos comer, nos alimentar. Está maravilhoso, o auditório está maravilhoso. Viu, irmão Xavier? Está maravilhoso. Viu, irmão Xavier? Está maravilhoso o auditório. Que o Senhor continue abençoando os santos com essa fome. Eu não sei qual foi a motivação que você está aqui nessa noite. Mas creio que seja para desfrutar do Senhor. Desfrutar do Senhor, comer do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Na semana passada nós tivemos aí a mensagem, ela tocou em vários pontos. Na semana passada. E não sei se os irmãos ainda se lembram. Eu gostaria de perguntar ao irmão Lucas, o que você almoçou ontem? Você sabe? E o que mais? Olha aí. Parabéns, porque tem pessoas que não sabem nem o que já almoçou hoje. Eu quero dizer com isso que a comida que você come, você nunca deve esquecer. Essa comida tem que estar causando uma reação. É bom comer piqui, porque ele fica sempre vindo à tona. Comer jaca, porque ele está sempre vindo à tona. A palavra de Deus é dessa maneira. Ela tem que estar sempre vindo à tona para nós. Comendo, e ela está sempre se revelando. É isso que nós temos que ter. Então, a palavra passada foi uma palavra muito supridora. Na verdade, todo esse livro de Efésios tem sido uma palavra muito supridora. Eu creio que quando nós saímos desse livro de Efésios, não é mais somente sair de um livro, mas é sair mais fortalecido, mais preenchido. Nós vimos aí o título dessa mensagem do Senhor. Irmãos, eu vou falar bem tranquilo, bem calmo, eu não tenho pressa. Quem tem compromisso até às 10 horas? Eu não vou parar até às 10 horas. É brincadeira. Mas não fique com pressa, não fique preocupado lá não. A questão hoje das pessoas que elas comem com um celular na mão, ela não sabe nem se está comendo. É aqui, ó, pega um pouquinho aqui, joga cá e tá, ela não tem tempo nem para comer, porque já está preocupado com o mundo lá fora. E esse mundo nos escraviza muito. Então os irmãos às vezes não têm tempo nem de ler a palavra, nem de ouvir a palavra, nem de ouvir um hino. Diz respeito à esfera em que nós estamos. Irmão, você está falando muito. Eu não estou muito interessado em ficar ouvindo isso aí, não. Peça misericórdia do Senhor. A esfera que você está é que você não está assimilando, você não está discernindo o que está sendo falado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero só tocar em alguns pontinhos bem rápido, com relação à mensagem passada, para nós entrarmos nessa mensagem. E um ponto importantíssimo, ele citou Efésios 1, 3. Eu creio que quando nós terminarmos aqui, todos os irmãos, se eu falar, essa ala aqui vai falar esse versículo de cor, toda essa ala já sabe. Todos os irmãos já sabem, porque nós temos lido esse versículo de tal maneira, não exaustivamente, mas ricamente, desfrutavelmente. Cada vez que eu leio esse versículo, nós temos revelação. Então, o irmão começou liberando essa mensagem, falando desse versículo, que está em Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai
do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado Então, o Senhor tem nos abençoado. Essas bênçãos foi antes da fundação do mundo, porque Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, essas bênçãos já estavam preparadas para nós há muito tempo. Então, eu percebi que desde que o Senhor criou o homem, Ele já preparou esse homem para ser abençoado. Nós vimos lá a primeira bênção, não é? Não sei se vocês estavam lá, mas eu creio que estavam, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, então todos estavam lá. Então, qual foi a primeira bênção que o Senhor abençoou esse homem, depois que Ele fez esse homem, que Ele criou esse homem? Quem quiser ser premiado, fala bem alto para me ouvir. Hã? A fecundidade, a bênção da fecundidade. Gênesis 1, 28. E Ele os abençoou e sede fecundo. A bênção de gerar vidas para Deus, gerar filhos de Deus, encher a terra, dominar. Então a bênção da fecundidade começou lá na raça adâmica, né? E daí continuou, e lá mais à frente, uma segunda bênção. Qual foi a segunda bênção? Já vou dar uma dica. Na raça chamada. Gênesis 12, 2. Quem foi a pessoa abençoada? Não pode esquecer da comida que nós estamos comendo, não pode. Vamos estar mastigando isso aí. Eu sei que os irmãos que liberaram a mensagem tocaram nesse ponto, Gênesis 12, 2, né? Mostrando ali que o Senhor chama Abraão, o Deus da glória, chama Abraão daquela situação, prometeu a ele, não é? Bênção, né? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, todas as nações da terra, inclusive nós hoje. Então ele abençoou. Eu estou tocando nessa questão das bênçãos, irmãos, que é para nós valorizarmos as bênçãos. As bênçãos é para que eu possam ser preenchidos. Essas bênçãos é para me preencher, para me fortalecer, para mim continuar expressando esse Deus. Nós sabemos que as bênçãos do capítulo 1 de Efésios, não é, foi para a produção da igreja, para que essa igreja fosse edificada. Individualmente nós recebemos essa bênção, e essa bênção também veio de maneira coletiva, para a edificação do corpo de Cristo. E aí a terceira bênção que é mencionada, eu creio que tem outras lá, mas eu estou colocando essas aqui mais em evidência. Agora a terceira bênção está aí em Efésios, na nossa nova criação. Teve uma bênção lá na raça criada, teve outra bênção na raça chamada, que alcançou até nós, e agora nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Agora nós estamos supridos, nós não podemos reclamar mais de nada, embora, não é? É um provérbio que dificilmente sai da nossa boca, é a reclamação, né? Às vezes reclama até do que tem, mas nós estamos supridos. Mas agora o Senhor vem abrir o seu coração para nós. Vamos abrir em Efésios 3, eu creio que os irmãos já abriram. Então, Efésios 3, ele vai mostrar justamente o desejo de Deus, não é? Vamos ler os versículos. Eu quero que os irmãos que têm a Bíblia, leia com sua Bíblia, folheia a sua Bíblia, é até um exercíciozinho para você folhear, não somente com o olho, mas com a mão também, né? Não fica olhando muito para cá, não. Eu não sei nem se tem ali, eu tenho que olhar para... Então, aqui em Efésios 3, né, começando do verso 14, não é, ao 21, diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando-vos arraigado e alicerçado em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomada de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Tem um versículo aí que mostra o título, não é? Não sei se os irmãos já viram. O título da mensagem saiu, não é? Por que eu toco nos irmãos? Eu quero sempre estar usando os irmãos, que é para estimular você a ler. Eu estou aqui sendo suprido. Eu estou aqui me alimentando. Sabe, irmãos, quando eu estou falando a palavra, eu estou me alimentando. Ah, mas irmão, eu estou fraco, não posso nem visitar ninguém e tal. Como é que você fica fortalecido? Como é que é? Comendo a palavra. E depois? Exercitando a palavra. Exercitando, não é, o que a palavra diz, obedecendo a palavra. Aí você fica fortalecido. Fica fortalecido. Então, da minha parte, eu estou fortalecido. Agora, o meu encargo é fortalecer também vocês. Por isso que eu cito aqui, quero que vocês falem, que vocês interagem, e que vocês leiam os versículos, e que vocês descubram. Esse é o encargo. Porque se eu ficar sozinho falando para vocês essa plateia, daqui a pouco tem gente dormindo. Eu estou vendo que está querendo dormir aí. É esse que vai responder. Estou brincando, fique calmo. Então, nesse texto que nós lemos, eu quero um irmão desse lado aqui que vai dizer, sem ser esse irmão aqui da frente. Eu quero um irmão aqui que diga qual é o versículo que está baseado o título dessa mensagem. Pode levantar a mão e responder. Ninguém? Aqui. O versículo baseado no título dessa mensagem. 19? Deixa eu ver se é mesmo 19. Será que é 19 mesmo? Por que é 19? Hã? Pode falar, irmãos. De toda a plenitude, ser preenchido até a plenitude de Cristo. Então o versículo 17 e o versículo 19 está mostrando que nós temos que ser preenchidos de todo esse Cristo. Quando ele mostra que Cristo tem que habitar no nosso espírito, o espírito nosso, já temos o Espírito de Deus habitando no nosso espírito, e ele diz que Cristo habita também em vosso coração. Se Cristo habita no espírito e habita no coração, o que tem mais para habitar? O que tem mais para habitar? O que tem mais? Nada mais. Então, isso não pode perder, nós não podemos. Essa aqui é a maior pepita que tem nessa palavra. Não posso perder. O Senhor quer preencher-me totalmente, chegar à plenitude e preencher totalmente. Quais são essas partes? Pode falar, irmã Elisângela, quais são as partes que o Senhor quer preencher em nós, para ficar completo? Não vai ficar nada de fora. Pode falar bem tranquilo, que é para os irmãos aprenderem. Bem devagarinho. Pronto, é isso. Ainda tem mais outra aí? Então isso aí é que Cristo quer preencher. Os problemas estão aí. Os problemas gerados estão aí.
Os compartimentos dessa casa, desse homem tripartido, está aí. Então é aí que se esconde algumas baratas, alguns grilos, algumas sujeiras, é dentro disso aí. Alguns ídolos, é dentro nesses aspectos aí. Quando o Senhor tomar todo esse nosso ser, preencher todo esse nosso ser, pronto, acabou. A mensagem já vou sentar. Deu para entender? Então, mas aqui em Efésios 1, 5, depois nós vamos voltar para lá. Eu estou só dando aqui uma pincelada. Em Efésios 1, 5, ele diz assim, ó. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aqui Deus agora vem falar conosco que ele tem uma vontade. O beneplácito da sua vontade, ou seja, o seu bom prazer. Então Deus tem um prazer, tem uma satisfação. Qual é o prazer de Deus? Nós já sabemos, a mensagem passada já falou também, e essa mensagem vai falar. Pela misericórdia de Deus está sendo repetida. Então Deus tem uma vontade, Deus tem um prazer, Deus tem uma satisfação. E esse prazer de Deus deve ser também o nosso prazer. O prazer de Deus é ter uma expressão aqui nessa terra. Esse é o prazer dele. E essa expressão, por meio dessa, quem ele fez, quem ele criou? Nós, homens e mulher, ele criou. Para por meio desses homens, dessas mulheres, ele poder ter essa expressão, ele poder se dispensar para dentro dele, trabalhar nele e criar, ou seja, edificar a sua habitação. Essa habitação é para que Deus tenha descanso. Deus quer descansar. A palavra passada falou do descanso de Deus. Mas o Senhor só pode descansar quando Ele nos preencher por completo. Eu vou estar sempre batendo nessa questão do preenchimento. Então, Deus tem esse prazer, tem essa satisfação, tem essa vontade. E tanto é que aqui no versículo 8, começando aí no versículo 8, vai nos revelar mais ainda essa vontade dele, né? Ele diz assim, diz que Deus derramou abundantemente sobre nós, olha, está vendo ele já se derramando sobre nós? Em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Está vendo aí qual é a vontade? Ele está desvendando os mistérios, está desvendando mistérios. Nós falamos do passado dos mistérios, não foi? E nós precisamos estar mais claro com relação aos mistérios. Ele tem aqui um mistério, falando aqui de um mistério. Nós temos muitos mistérios nesse universo. Esse universo já é um mistério. O Criador desse universo é um mistério. Cristo é um mistério. A igreja é um mistério. Então nós temos aí o mistério de Deus, que é Cristo. Nós temos o mistério de Cristo, que é... E temos o grande mistério, que é Cristo e a igreja. Está uma maravilha, teoricamente. Agora nós vamos viver. Vamos viver. Então é esse mistério que o Senhor quer que nós entendamos. Não são muitos mistérios? São muitos mistérios, mas Ele está preocupado com Cristo e a igreja, com essa edificação. Está vendo aí o desejo de Deus? Vamos lá. Então aqui no versículo 9, desvendando-vos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Está vendo? Esse é um desejo de Deus. Satanás se rebelou e ele criou esse homem. Por meio desse homem, ele trabalhar nesse homem, se dispensar para dentro desse homem para dar cabo desse inimigo. Lançar ele no lago de fogo. E aí haverá o quê? A plenitude, esse casamento, essa amalgamada de Cristo e a igreja eternamente.
Em Colossenses 1:20, vamos dar só uma olhada nesse versículo. Colossenses 1:20. Amém? Encontramos aí? Então aqui Colossenses diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então é essa reconciliação que o Senhor quer por meio da sua igreja. Reconciliar todas as coisas, dominar todas as coisas, encabeçar todas as coisas. Esse é um desejo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse homem que Deus criou, esse homem caiu, esse homem pecou. Satanás danificou, não é, esse projeto de Deus. Ele colocou o seu dedinho lá, estragou o projeto de Deus. Então esse homem caiu. Lá em Gênesis 6 vai mostrar essa queda do homem, que Deus diz que não tem mais prazer, não é, nesse homem. O seu espírito não vai mais atuar nesse homem, não vai viver mais nesse homem. Então esse homem caiu. E a obra de Deus interrompeu aí? Não, de maneira nenhuma. A palavra diz que nenhum dos seus propósitos, nenhuma das suas promessas deixaram de ser realizadas. Nenhuma. Ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí por que nós ficamos frustrados às vezes com os nossos propósitos, com os nossos planos? Porque nós não colocamos na presença de quem pode, na presença daquele que tudo pode. Então, é Ele que vai dar certeza de que você vai realizar o seu projeto. É Deus. Muita gente frustrada por aí. Mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tinha uma carta na manga. Aleluia. Ele arquitetou o seu plano, não é, para a edificação da sua igreja. Agora ele começa novamente a sua guinada, não é, para a etapa final. Nós vimos aí por meio de quê? Da redenção, como fala aí no versículo de Efésios 1. Efésios 1, capítulo 1. Versículo quanto? 7. Então aí, no versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, eu quero que vocês parem por aqui um pouquinho. Ah, mas irmão, essa mensagem... Olha, guarda a mensagem, porque nós vamos... Amanhã vai ter pregação do Evangelho. Você precisa passar esse espaço para essas pessoas. Olha, você foi criado com o propósito de expressar a Deus. Foi abençoado por Deus. Mas Satanás, inimigo de Deus, se rebelou e entrou em você e lhe estragou e lhe tirou toda a comunhão com Deus, lhe separou de Deus, você morreu. E aí agora, mas tem um plano para você, tem um jeito para você. Mas então não tem jeito, tem um jeito para você. Onde é que está dizendo que tem um jeito para ele? Olha, por isso que tem que saber como é que vai pregar o Evangelho. Ah, não tem jeito para mim, não tem jeito para meu filho e tal. Tem, o Senhor, Ele tem a sua redenção. Por meio da redenção, o que está mostrando lá em Efésios 2. Os irmãos nunca esqueçam, vai pregar o Evangelho? Não perca Efésios 2. Se você ler todo Efésios 2, já está de bom tamanho. Você já vai levar a pessoa a ser salvo. Então aí, mostrando aqui que ele aplicou a redenção, o seu filho morrendo na cruz para salvar esse pecador. Enviou o seu filho, não é, ao mundo. João 3,16, você vai citar para ele. João 3,16 mostrou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê ou receber, Deus-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus. Olha, então já tem solução para mim. Aí fala lá que João 1, 12, o que diz João 12? Os crentes não podem perder essa linha de versículos. João 1, 12. Eu não vou nem falar. Pode falar, irmão, bem alto. Você não fica com medo de ser feliz, não. Fala alto. Pronto, não pode esquecer isso aqui. Meu amigo, você é somente criatura.
Mas você pode ser filho de Deus. Como que eu vou ser filho de Deus? A palavra de Deus diz, o próprio Deus diz que você pode, por meio do crer, por meio do receber. Você vai receber a palavra. A palavra não está longe, está perto de ti. Não precisa você subir aos céus e nem descer às profundidades da terra. A palavra está na sua boca, no seu coração. Ah, mas eu não tenho fé. A fé, para só um pouquinho aí. Para só um pouquinho aí. Olha, a fé vem pelo ouvir. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Estou. Pois é, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então fica quietinho, deixa eu falar que você vai ouvir a palavra de Deus e você vai ser salvo. É assim, a pregação do Evangelho é isso. É isso aí. E aí vamos continuar ainda. Então, isso aqui mostra justamente a redenção. Eu estou citando os versículos da redenção para poder nós chegarmos lá. Mas eu creio que vocês vão guardando aí, vão, né, armazenando aí. Então, Colossenses 1,14, ainda versículo com relação à redenção, mostrando que o homem caiu e que Deus vai cumprir o seu propósito. Esse aqui é o caminho. É o caminho para Deus cumprir o seu propósito. Colossenses 1,14. Que diz? Está vendo? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Não é? Deixa eu ver aqui um outro versículo muito interessante. Tá, mas depois eu chego lá nesse outro aí. Então, aí onde que fala o quê? Da redenção dos seus pecados. Então, esses versículos aí já mostrou, não é, que o pecador ele pode ser salvo. E aí, agora esse pecador agora é salvo. Vamos chegar lá no ponto. O ponto é mostrar que agora você é filho de Deus, de acordo com João 1:12. Romanos 8, abre a sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8 vai mostrar que quando você é salvo, você agora tem algo muito importante. Esse versículo é muito bom. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o versículo que eu quero é Romanos 8:11. Encontramos aí? Diz assim, ó: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Pronto. Agora você tem o quê? O Espírito dentro de você. Você creu, você recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, agora você tem o Espírito dentro de você. Ou seja, você tem Cristo dentro de você. Agora esse Cristo que veio para dentro de você, esse Cristo é muito rico. A Bíblia diz lá em Romanos 10, diz que ele é rico para com todos aqueles que o invocam. Então você pode desfrutar de todas as suas riquezas, na medida que você desfruta dele, que você fica na presença dele, que você entra na palavra dele, que você tem comunhão com os filhos dele, você é suprido dessas riquezas. Tudo isso é para ser preenchido. Tudo isso, o Espírito veio com todos os elementos, com todos os ingredientes, para nós sermos preenchidos. Para que o Senhor possa ter caminho em nós. O Senhor só vai encabeçar a igreja, não é, se nós estivermos preenchidos. Ele está querendo encabeçar, mas tem muita gente aí não querendo obedecer. Mostra que não está encabeçado. Então, irmãos, eu, por um lado, estou mostrando para os irmãos como pregar o Evangelho, por outro lado, a mensagem é isso aqui, não é? E esse Espírito que agora está dentro de nós, ele tem muitas funções, multifunções, não é? O versículo 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito 16... O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É uma parceria maravilhosa. É uma riqueza imensurável. Esse Espírito dentro de nós. Irmãos, nós não desfrutamos do que o Espírito tem para nós. Tantas riquezas, né? Tantas riquezas que o Espírito tem para nós. Tanta importância que o Espírito de Deus tem para nós e nós ainda não desfrutamos. Ah, irmão, eu estou fraco, está parecendo um cocá. Só fala que está fraco. Come, que fica forte. Eu não sei se os irmãos entenderam o que eu falei. Vê alguma coisa assim, aí eu... Né? Come de Cristo. Não é comer coca não, é comer de Cristo. Comer de Cristo. Se quiser ficar forte, é comer Cristo, desfrutar Cristo. Por meio do Espírito que está em nós. O Espírito é um canal pelo qual eu posso desfrutar Cristo. O Espírito é um canal pelo qual eu posso desfrutar da palavra. Ah, irmão, não tenho ânimo de ler, não entendo nada. Não entende? O professor está dentro de você. O professor está dentro de mim. Ou eu estou falando coisa que não é. João 14, mas irmão fala, prova. João 14, 26. Ele está para nos ensinar, nos fazer lembrar de todas as coisas. É Ele quem intercede por nós. Todas as coisas que Jesus falou, é Ele quem vai fazer. Você não sabe? Pois pergunte Ele está aí, dentro de você. Qualquer lugar que você estiver, no ônibus, no carro, em casa, na reunião, pergunte Ele que Ele diz. Sabe até onde está a chave da sua casa? E por que você não sabe de nada? Por quê? Não tem comunhão com Ele. Não pergunta Ele. Encontraram o versículo aí? Não sei se os irmãos encontraram. O versículo de João. Será que eu tenho que falar? João 14. Deixa eu achar para me falar para os irmãos. Que eu não sei se os irmãos encontraram aí. Deixa eu achar logo aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O versículo, olha bem para esse versículo, 14, 17. Diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Tem dúvida? Agora o 26. Mas o Consolador, Ele é o nosso Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer saber mais de alguma coisa? Pergunta a Ele. Ele vai te ensinar todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ainda estamos aí na redenção, né? Aleluia. Então, irmãos, nós vimos aí que o inimigo danificou esse homem, mas Deus trouxe a redenção, salvou, deu a ele esse Espírito para ele, e agora nós estamos aqui para quê? Para ser preenchido por esse Espírito, não é? Maravilhoso. Então, nesse Espírito, veio todas as coisas com ele. Tudo que nós precisávamos está no Espírito. Esse que é o ponto que nós devemos tocar, saber. É bom orar com os irmãos, é bom ir orar lá com os irmãos, chamar os irmãos para orar. Inclusive, nós temos uma reunião de orações. Quem sabe aqui que nós temos uma reunião de orações aqui? Tem 3, 4 que sabem dessa reunião. Pois é, na quinta-feira nós estamos aqui às 20 horas, orando, falando com Deus, buscando em Deus. Aqui as reuniões é para os fracos. E eu tenho visto muita gente fraca aqui orando. Os que são fortes não vêm. Mas os que são fracos e que carecem do Senhor, vêm. Ah, irmão, eu não estou conseguindo. Peça a Ele.
Ah, irmão, eu não sei orar. Peça a ele. Ah, irmão, eu estou com muito encargo em casa. Peça a ele para te liberar. Você sabe que é você mesmo que é o seu próprio carcereiro? Você é carcereiro de você mesmo? O problema nosso é nós mesmos. E na sexta também. E no sábado também, que é hoje. E domingo também. Eu não quero falar isso não, mas eu vou falar para os irmãos. Eu compartilhei. Eu fico procurando, hoje não tem reunião não. Onde é que vai ter uma reunião hoje? Onde é que tem uma reunião hoje? Eu não quero perder nem um dia, irmão. Para mim, a semana com 7 dias está pouco. Esse é o meu viver, esse é o meu desejo, esse é o meu anelo. Esse é o prazer que o Senhor tem me dado. Tem só 7 dias? Devia ter 8, 9, 10. Porque a situação está tão complicada, está tão difícil, se nós não formos violentos com nós mesmos, não vamos vencer não. Vamos colocar óleo na nossa vasilha. A nossa oração devia ser essa daqui para frente. Esse hino, eu ganhei muito com esse hino, em que ele diz assim, queimaremos até que retorne. Você tem combustível para queimar até o Senhor retornar? É sério. Queimaremos até que retorne. Até tal dia glorioso vir. O dia glorioso vai vir. Vai vir, isso é certeza. Agora, essa interrogação. Para as bodas iremos contigo, lá para sempre vamos refugir. Ó Senhor, vem. Muita gente não tem coragem de falar, ó Senhor, vem. Ó Senhor, vem. Vem, Senhor. Você sabe como é que é aquela coisa lá do interior? Agora é só de 50 anos para cima, que vai entender o que eu vou falar. 60 para cima. Você sabe aquela coisa da lamparina que tem que usar o óleo ou a querosene, né? E aí a mãe disse, menino, vê lá se a querosene dá para a noite toda. Dá para queimar a noite toda. Aí vai lá, mamãe, não tem mais no reservatório, na garrafa, lá no litro, não tem mais nada. E agora, vai lá na venda, na quitanda do seu Zé, do seu Antônio. Chega lá, a quitanda está fechada. Porque naquele tempo não tinha luz elétrica. E a quitanda não tinha jeito de ficar aberta por muito tempo. Fechava às 6 horas. Acabou. E aí chegava lá, e agora? E agora, ou vai ficar no escuro, ou então vai para a cera, ou para o sebo de carneiro, ou para qualquer um outro óleo aí. Estão entendendo o que eu estou falando? Quem tem mais de 70? Ninguém. Acho que, a senhora sabe, não sabe, irmão Francisco, o que eu estou dizendo? Não tem óleo para queimar, irmãos. Essa é a hora, cada reunião, cada momento. É por isso que eu fico desesperado procurando um irmão para conversar. Irmão, não, irmão, eu estou atrasado. Pô, então vai, procuro outro, porque eu preciso de armazenar óleo na minha vasilha. Não só na lâmpada. Tem a lâmpada aqui, mas tem a vasilha que está lá no canto, que é o reservatório. Óleo no espírito e em toda a alma, ser preenchido por completo, até o Senhor retornar. É isso. Usamos dessas horas na lâmpada. Então nós temos todas essas riquezas. E temos que aproveitar essas riquezas. Colossenses, vamos dar uma olhadinha em Colossenses 1:9. Ó Senhor Jesus. Os irmãos percebem aí, versículo 9. Paulo era uma pessoa muito experiente, ele estava ali preso, mas ele sabia que o azeite estava transbordando, mesmo preso ali, ele pedindo para os irmãos que eles tivessem essa preocupação, orassem uns pelos outros, cuidassem uns dos outros, amassem uns aos outros. Porque, irmãos, você quer colocar óleo na sua vasilha? Cuida dos irmãos, prega o evangelho, ore pelos irmãos, coloca óleo na vasilha, é assim. Ser preenchido do Senhor é isso.
Eu só posso ser preenchido. Uma certa vez uma irmã disse: irmão Bonfim, por que você fica desse jeito aí o tempo todo? Aí eu digo: olha, irmã, é o seguinte, o Senhor é aquele trabalhador que só amola a faca quando vai usar ela, cortar. Uma ferramenta que você não vai usar, para que você todo dia amolar essa ferramenta, se você não vai usar? Não é assim? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Se lance que Ele vai te amolar. Ele vai te amolar, Ele vai te afiar, Ele vai te preparar. Você vai cortar, você vai ser útil. Agora, como é que fica essas irmãs aí quando pegam aquela faca velha que fica rasgando a carne? E briga, e rasga, e fica aquela coisa, e não sei nem o que dá. Deixa para lá. Mas é isso, nós não podemos ser essa faca cega aí que não seja útil. Então, Colossenses aqui, o versículo 8 diz assim, encontramos aí? O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito, o qual, mostrando que os seus cooperadores, relatou para ele, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, por esse relato, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Será que nós precisamos? Os irmãos já estavam bem, tinham uma boa condição, os irmãos de Colossos. Mas só que, Paulo, é por essa razão que eu estou vendo que vocês estão bem. Eu vou baixar a guarda? Não podemos, irmãos. Em Efésios tem um versículo muito interessante que diz que nós estamos na batalha. Depois de você vencer, aí você permanece deitado? Como é que permanece? De pé. Vamos ler esse versículo rapidinho. Eu lembrei disso, o Espírito me levou a esse versículo, Efésios 6. Efésios 6. Quem encontrou pode ir. É o versículo 13. 6:13. Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. Irmãos, é rico demais isso aqui. O dia mau vai vir. Não tem choro. Não precisa nem espernear. O dia mau vai vir. Você sabe aquele dia que você sai, que o trânsito está fechado, que toca no seu carro, vem até bate mesmo no carro, o pneu fura e vira aquela coiseira toda e as contas atrasam e não dá certo, o pagamento atrasa e vira, é como se hoje eu passei, e tem aqueles que dizem, não sei se crente fala isso, hoje eu passei por baixo da escada, aquele gato preto me atrapalhou, está tudo esquisito, não sei se os crentes falam isso aí, mas isso aqui é o dia mau. Dia que nada dá certo para você. O dia que parece que o céu fechou. É só nuvens. Só aguaceiro. Dias maus. É luta, é tribulação. Satanás ele coloca uma tribulação tão grande que o semblante cai. O desânimo, vem aquele desânimo, aquela situação horrível. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Então esses dias maus, eles vão vir. Mas o Senhor diz que depois de vencer, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. E depois permanecer inabalável. Não é permanecer sentado. Agora já terminei o meu serviço. Eu já orei, agora eu vou... Não. Aí que está o perigo. Na hora que você baixa a guarda é que o inimigo pula em cima de você. Satanás, ele não some não. Quando você expulsa ele daqui, ele se esconde ali. Pode deixar, na hora que ele baixar a guarda, eu pulo em cima dele. É desse jeito, irmãos. Uma certa vez, o irmão foi lá para visitar uma parente dele lá na casa dele. Ele era um novo convertido. Aí quando ele chegou lá,
E ele começou, acho que ele começou a tocar em algumas coisas que não devia, ele tinha que ter lá, evangelizar e orar com ela. Mas eu acho que ele tocou em algumas coisas e o bichinho estava guardado lá no canto. Depois ele falou, ele revelou isso aí. O próprio bichinho que revelou. Aí, o que aconteceu? O bicho se revelou de tal maneira, pulou em cima dele, botou ele para correr. Correu mesmo. Aí era um filho na fé, que eu tinha, não, e que eu tenho. Aí, irmão Bonfim, vamos ali, que está tendo uma situação ali, vamos lá. Vamos. Aí nós fomos lá, era lá no Guará. Fomos lá. É porque lá eu fui evangelizar a minha tia, porque é aquela coisa do primeiro amor, aquele fogo, aquele ânimo, aquela, como é que diz? Aquele prazer, aquela alegria, aquela coisa assim de jovem, de criança espiritual. Né? Eu vivi muito isso aí, né? Essas fases aí. Aí fomos. Chegamos lá, e aí começamos a cantar um hino, eu mais ele, cantar um corinho lá, e depois daquele corinho, e aí eu comecei a abrir a Bíblia e comecei a ler. Mas na hora que comecei a ler, não deu outra. O bicho levantou assim de tal maneira, né? Tomou posse daquela senhora, era uma senhora, tomou posse daquela senhora e veio para cima mesmo. Veio para cima mesmo. E aí, nós, com a autoridade do Senhor, né, colocamos ele no lugar dele, que era no chão, e que ele tinha que se retirar. E foi uma luta, ele se retirou. Aquela mulher se levantou, liberta e tal. Mas antes dele sair, sabe o que ele disse? Eu vou sair, mas eu fico lá debaixo da cama dela. Todo dia eu fico lá debaixo da cama dela. E quando vocês forem embora, eu pego ela de novo. Olha o tanto que ele é ousado. Então não baixa a guarda, não. Não pensa que ele está brincando, não. E ele não está brincando. É uma vida que ele quer levar. Ou 2, ou 3, ou 10, ou 20, ou a família toda. Não estou amedrontando os irmãos, não. Estou dizendo que Satanás, ele está jogando pesado. Ele nunca jogou maneiro. E é muito ardil e muito sutil. Muito sutil. Ele dá até razão para você. Não, você está cansadinho, fica quietinho na sua casa. Amanhã você vai para o Partido do Pão. Não é assim? É. Então, irmãos, depois de vencer tudo, fica inabalável. Permanecei inabalável. Estais, pois, firme, cingindo-vos com toda a verdade e vestindo-nos da couraça da justiça. É esse o ponto. Vamos voltar lá para Colossenses, onde nós estávamos lá. Em Colossenses 1:9. Então, o que eu estou colocando para os irmãos é que nós temos que estar orando pelos irmãos, pela igreja. Temos muitos encargos de orações, muitos irmãos doentes, muitos irmãos atacados, muitos irmãos fracos, muitos irmãos decaídos, muitos irmãos que estão cegos, que não estão entendendo. Muita coisa, muita cegueira. Então, Paulo diz, eu vendo essa situação de vocês, que estão amando, que têm o amor, a fé no meio de vocês, por essa causa, eu continuo orando por vocês, para que vocês sejam o quê? Preenchidos, com toda a plenitude. Olha o que diz, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Conhecer a vontade de Deus, irmão, é maravilhoso demais. Conhecer a vontade de Deus para nós é libertação. Olha, se você for contra Deus, quando você anda contra Deus, suscitando ira a Deus, é porque você não conhece quem é Deus, não sabe da sua vontade. E aí, a situação não é boa para nós. Romanos 1:18 vai mostrar como nós suscitamos a ira a Deus. A Bíblia diz, quem é nós para suscitar um ciúmes ao Senhor? Que levanta ciúmes. Quem somos nós? Mas se eu não conhecer qual é a vontade de Deus, quem é esse Deus, eu vou fazer isso. Mesmo na minha ignorância, eu vou fazer. Por isso que nós temos que ter o pleno conhecimento da pessoa de Deus, da vontade de Deus.
em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno. Olha aí, está vendo? A fim de viver, ter um viver de modo digno como nós somos chamados. Lá no capítulo 4 de Efésios, tem o mesmo versículo. Não sei se os irmãos estão lendo essas duas cartas. Você vai ver aqui, ó, Efésios 4, 1. O que diz? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Está vendo aí? Andar. Então, quando você tem o conhecimento, você anda de acordo com a vocação que foi chamado, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Está vendo aí? Crescendo no pleno conhecimento. Isso aqui é Deus preenchendo, Deus nos preenchendo, frutificando. Sabe o que os frutos, Ele nos fortalece? Os frutos. Você sabe o que é você desfrutar dos seus frutos? É um privilégio, desfrutar dos seus frutos. Vamos trocar esse negócio em miúdo aí para ver se dá negócio, né? Então, o Senhor me permite que eu sirva a Ele. E nesse serviço, o serviço adequado, gera frutos. E o Senhor me permite, pela sua misericórdia, que eu participe desses frutos, que eu veja esses frutos, que eu desfruto destes frutos. Estão entendendo? Está dando para entender? Eu não sei se ficou mais trocados aí, né? Então é isso, nós temos que ter esses frutos e desfrutar desse fruto, porque esse fruto nos faz crescer. Versículo 11. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. É maravilhoso. Esse versículo aqui, esse texto aqui é só bênção. Dá para a gente ir mastigando bastante tempo. E eu vou parar por aqui, porque eu sei que os irmãos já estão supridos. Eu quero alertar vocês que mastigue mais, mastigue, porque aquele que mastiga pelo menos 40 vezes a sua refeição que está na sua boca, o seu bolo alimentar, é mais suprido do que aquele que engole inteiro. Se não tem dente, peça a Deus o dente para mastigar, e você mastiga, e você é suprido, e você extrai todos os suprimentos, todos os nutrientes que contém no alimento, espiritualmente falando. Dente espiritual. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Acende a vitória.